Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Experts. Grande satisfação estar aqui com vocês, um grande prazer. Antes de mais nada, agradecemos a sua presença e pedimos para você gentilmente clicar aí no OK, compartilhar, fazer perguntas. Estaremos interagindo com vocês nesta noite, ok? Nesta noite nós temos o grande prazer de termos como entrevistado o nosso parceiro, consultor internacional, professor da Expertise e consultor também, o professor Israel Gonçalves Salles, doutorando em biotecnologia. E tem várias competências, várias habilidades. Dentre as suas múltiplas competências, ele conhece muito computação fluidodinâmica. E talvez você que esteja aqui nos assistindo não saiba nem o que é. Aí já vai a primeira pergunta, dando as boas-vindas ao professor Israel. Se apresente aí, porque pode ser que tenha pessoas hoje que não nos conhecem, né? Isso, professor. E aí você já emenda com a pergunta, o que é computação fluidodinâmica? Eu sei que o nome é muito bonito, mas vamos lá, o que é? Perfeito. Pessoal, boa noite a todos os nossos espectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu, professor Zé Luiz, e sempre os entrevistados que trazemos. E hoje, coube a mim essa grande oportunidade e responsabilidade de falar sobre um tema extremamente interessante, que é a fluidodinâmica computacional. O nome é muito bonito, não é? E os conceitos por trás dessa técnica matemática computacional também é muito bonito e muito interessante, tá? Mas vamos direto ao ponto. O que é a fluidodinâmica computacional? Já dá para pensar ou para perceber pela palavra que fluidodinâmica computacional é a utilização de meios computacionais para estudar a dinâmica dos fluidos. Tem uma área de conhecimento dentro da engenharia chamada mecânica dos fluidos. E quando a gente une os conceitos de mecânica dos fluidos com os conceitos de cálculo numérico, a gente forma a fluidodinâmica computacional, tá? E o que é que trata principalmente a mecânica de fluidos? Ela fala do escoamento de fluidos, transferência de calor, transferência de massa e todos os fenômenos que estão relacionados a isso, como, por exemplo, reações químicas, reações de combustão, aeroacústicas também. Então, a fluidodinâmica computacional, ela pode e deve e é muito utilizada por empresas do mundo inteiro com esse foco, estudar a dinâmica dos fluidos. E um fluido pode ser tanto partículas de ar, pode ser o fluido pode ser líquido em si, e a gente pode ter alguma partícula sólida em suspensão. Então, independente de qual seja o tipo de partícula que se esteja estudando, a gente pode utilizar a fluidodinâmica computacional para modelar o comportamento dela dentro do sistema de controle em que ela está. Então, em poucas palavras, isso aqui é fluidodinâmica computacional. Ótimo, já me apaixonei pelo tema. Continuando, Israel, dentro desse tópico, quais são as aplicações que a gente pode falar assim, de forma mais prática da CFD? Vamos usar a sigla agora, tá? Porque a palavra é grande demais. CFD. Quais são as aplicações da CFD? Que você vê assim, no mundo real, as aplicações práticas que podem ajudar a população, a sociedade de uma forma geral, o meio ambiente, né? Isso mesmo, professor. Na realidade, as principais aplicações que a gente encontra hoje de CFD, no que é mais prático e fácil de a gente compreender, é na Fórmula 1. Todos aqueles veículos, aqueles carros de Fórmula 1 que são planejados, projetados, antes dele ser construído no mundo real, e quando eu digo mundo real, é a fábrica fabricar os componentes do carro, ele, antes disso, é colocado dentro de um computador, é modelado dentro de um computador. Tá? É claro que existe um passo a passo para essa modelagem. Primeiro, antes de modelar, a gente constrói a geometria do modelo. Então, na Fórmula 1, citando esse exemplo, a gente traz um carro de Fórmula 1 para dentro de um desenho computacional, desenha a geometria dele. Depois, a gente pega aquele carro e quebra ele em micropartículas, e essa quebra em micropartículas é chamada de mesh. A gente vai fazer com que aquele carro seja subdividido em inúmeras partículas para que a gente possa estudar os volumes de cada partícula dessa e o comportamento dessas partículas sobre o meio em que ele é submetido. Então, imagina que a gente pega um carro de Fórmula 1 desenhado dentro do computador e a gente coloca ele num túnel de vento. Esse túnel de vento, ele vai passar pelo carro, ele pode gerar vórtices em regiões que são boas,
e vórtices, que são o vento em si, ou o ar em si, ele fica criando círculos, e esses círculos podem atrapalhar a mobilidade do veículo. Então, a gente coloca ele num túnel de vento e estuda o comportamento daquele volume de controle que a gente desenhou, junto com aquela onda de ar que está vindo sobre aquele veículo. Então, as aplicações, o mais fácil que a gente pode entender seria, por exemplo, num carro de Fórmula 1. Mas a gente já pode aplicar ela em diversas áreas, como, por exemplo, a gente pode simular difusão e convecção, que são de substâncias fluidas. Então, se você tem um determinado riacho e você quer saber como é que aquela água está passando e promovendo na região onde ela está passando um assoreamento da terra. Então, isso a gente pode utilizar a fluidodinâmica computacional. Quando a gente vai analisar, como eu falei, a aerodinâmica de veículos, refrigeração de equipamentos, funcionamento do combustível dentro do motor de determinados veículos, ou seja, no ônibus espacial, dentro de um laboratório de biotecnologia, que é o meu caso também, em várias áreas a gente pode utilizar o estudo desses fluidos para determinar o comportamento deles no espaço. Para quem não sabe, né, a Fórmula 1 é um laboratório de teste. Isso. O carro, durante 2 horas de corrida, ele está sendo submetido a condições extremas, tá? De alta velocidade, está testando freio, suspensão, aerodinâmica. E qual é o objetivo da Fórmula 1? Por que tem tantos patrocinadores? Porque o que é testado na Fórmula 1 primeiro, depois vem para o mercado automotivo, vem para as indústrias automotivas, para aumentar a segurança dos veículos. O exemplo disso é o freio ABS, que foi desenvolvido na Fórmula 1. Agora o EBD, que é um dispositivo anti-tombamento. Tudo isso são testados na Fórmula 1, porque você está submetendo o veículo em alto desgaste, né? Alto atrito do pneu, tanto é que durante uma corrida são trocados várias vezes os pneus e também serve para teste também da indústria de pneus. E aí a gente vai nesse momento passar um videozinho que o professor Israel vai passar, dando uma demonstração básica desse comportamento do CFD, da computação fluidodinâmica, e vamos dar uma olhadinha para a gente se situar melhor, ok? Perfeito. Vamos lá para a terceira pergunta. Como é que você vai aplicar o CFD num doutorado, por exemplo, né? Você está fazendo doutorado, mas aqui tem muitos telespectadores, tem muitos ouvintes, fãs do nosso podcast. E se a pessoa almeja, né, o doutorado, né, que é uma função, é um nível extremamente importante até para o desenvolvimento da ciência. Essa semana estão sendo entregues os prêmios Nobel e todos esses cientistas aí de renome mundial passaram por isso, estudaram muito, fizeram graduação, fizeram mestrado, doutorado, muitos fizeram PhD. Aí eu aproveito até, Israel, para você trazer aqui um pouco para os nossos telespectadores, como é que você vai aplicar isso no seu doutorado, né? Perfeito, professor. Excelente pergunta.
O meu doutorado está sendo uma coisa muito, muito interessante, porque está dando para aplicar em diversas áreas distintas. A biotecnologia é uma união de algumas áreas, né? Conceitos de biologia, conceitos de engenharia, conceitos de matemática, conceitos de computação, conceitos de tecnologia, é uma união de várias áreas. E o doutorado que eu estou desenvolvendo é em biotecnologia industrial, ou seja, é aplicando os conhecimentos e os conceitos dessas áreas dentro da indústria. Portanto, uma das coisas que a gente vem sofrendo muito hoje é com os combustíveis fósseis, que quando há um derramamento acaba causando muitos danos ao meio ambiente. E eu estou simulando um protótipo, né? Esse protótipo iniciou-se com a construção de uma geometria, ou seja, a gente construiu uma betoneira, né? Uma geometria de uma betoneira dentro de um software computacional. De lá, a gente está adicionando agora determinado líquido, a água, por exemplo, para fazer uma simulação de como é que é o comportamento dessa betoneira internamente, se existem algumas áreas que vão precisar ser aumentadas, diminuídas, se as pás que eu estou utilizando para fazer a rotação e fazendo com que o líquido ele ganhe mais miscibilidade, se elas estão com configurações ideais para promover aquela mistura. Tudo isso para quê? Porque colocando o solo contaminado dentro dessa betoneira, junto com um detergente que a gente desenvolveu no laboratório, um biodetergente, que não é um detergente químico, é um detergente desenvolvido por micro-organismos, que já não promove dano nenhum ao meio ambiente, e tem uma eficiência tão boa quanto os detergentes químicos, né? Utilizando o solo contaminado, esse detergente, e promovendo a mistura dele dentro dessa betoneira que foi criada, a gente está simulando computacionalmente qual vai ser o resultado. Depois disso, a gente vai para a prática, imprimir essa betoneira na impressora 3D, colocar lá todos os componentes necessários e saber o resultado no mundo real. E, por fim, fazer uma comparação da simulação computacional com a simulação do mundo real e extrair daí excelentes resultados. Então, é algo muito interessante. E a gente vê, assim, uma aplicação prática gigante, né, meu irmão? Porque é o seguinte, imagine que haja um derramamento de petróleo, como já houveram aqui em vários países, no mar. Esse derramamento acaba chegando nas praias, contaminando a fauna e a flora, matando os animais marinhos, prejudicando a pesca, prejudicando a economia. Então, a aplicação desse experimento que você está desenvolvendo, você até me falou que essa betoneira está sendo desenvolvida numa impressora 3D, né? Isso, então a gente traz até conceitos de indústria 4.0 dentro desse assunto. É maravilhoso. Eu vejo assim um futuro, um universo promissor nessa área. Aí já linkando com a quarta pergunta, né, para a gente discutir aqui, quais as principais vantagens da simulação computacional? Porque fazer isso na prática não é fácil, mas simular num computador, você tem resultados mais rápidos, né, de testes. Existem muitas vantagens nisso, professor, mas as principais vantagens da simulação computacional como um todo, né? A gente até agora estava falando do CFD, que é a fluidodinâmica computacional, e esse CFD é um dos aspectos, ou uma das possibilidades, da simulação computacional como um todo, né? Agora, falando sobre simulação computacional, que é dando um passo atrás, a simulação computacional ela é composta por pelo menos 4 possibilidades de áreas. A gente tem a área da simulação computacional relacionada ao desenvolvimento da geometria do que você está estudando. Imagina só que você está estudando os campos de indução eletromagnética de um celular. Antes de você estudar isso aqui no computador, você precisa desenhar a geometria. Da mesma forma, um carro de Fórmula 1, uma betoneira, o que quer que seja. Então, a geometria é uma das áreas da simulação. E as outras áreas são a área de FEA, que é a introdução à análise estrutural, que é como a estrutura do equipamento se comporta. Por exemplo, como é que o aerofólio se comporta em relação àquele túnel de vento que está passando ali. O aerofólio ele vai sofrer em determinados locais dele muito mais influência daquele túnel de vento do que outros lugares. Então, a gente chama a isso o FEA, ou a análise estrutural. Além da análise estrutural, a gente tem o CFD, que não estuda mais a estrutura, mas sim o fluido, como é que o fluido se comporta dentro daquela estrutura, tá? E por fim a gente tem o EMAG, que é uma análise eletromagnética que a gente também pode simular computacionalmente, tá? Mas falando agora especificamente dessas vantagens da simulação computacional, a primeira seria, é muito bom, antes de você construir algo físico e investir dinheiro nisso, que você simule a melhor maneira de construir aquilo. Antigamente, né,
ou foram testadas, o senhor pode até falar muito melhor sobre esse aspecto, milhares de lâmpadas foram testadas antes de a gente ter uma lâmpada que funcionasse da maneira como deveria funcionar. Agora imagina só, se naquela época houvesse simulação computacional, teríamos muito menos horas gastas, muito menos recursos gastos e uma otimização da capacidade de produzir luminosidade daquela lâmpada. Tudo isso fazendo o planejamento de simulação computacional. Ou seja, a primeira e maior vantagem é você conseguir simular o que vai para o mundo real primeiro no mundo virtual. Então a gente reduz custos de garantia, custos globais, reduz mudanças de procedimento ou de processo na manufatura. Ou seja, a maior vantagem disso é você entender como aquele negócio que você está desenvolvendo vai funcionar no mundo real antes de você construí-lo. Essa é a grande e principal vantagem. Sensacional. Quem conhece um pouquinho de história nessa área de tecnologia, de ciência, sabe que Thomas Edison foi o inventor da lâmpada. E a história nos conta que ele fez mais de 2.000 testes. A gente chama na qualidade testes destrutivos, porque você danifica a amostra. Existem os não destrutivos, né, que ele mantém a integridade, mas para você entender de forma rudimentar, a primeira lâmpada que ele desenvolveu, na hora que ele energizou, ela explodiu. Então isso não tem aplicação comercial. Exato. Ele foi desenvolvendo lâmpadas que resistissem mais tempo, tá? E depois ele descobriu que um gás dentro do invólucro fechado, ele aproveitava melhor a luminosidade, que é fruto do curto-circuito entre os eletrodos da lâmpada. Lâmpada basicamente é um curto-circuito. Você tem fase neutro, curto-circuito ao eletrodo, só que aquele eletrodo emitia pouca luz e com o gás que foi usado, né, que a gente pode usar neon, por exemplo. Hoje em dia se usa muita lâmpada de LED, que é um diodo emissor de luz, que é a sigla de LED. Mas no tempo de Thomas Edison ele ia testando lâmpadas, mudando o eletrodo, mudando o gás e testando e queimando, testando e queimando, testando e queimando, até chegar no modelo que fosse comercial. Porque ninguém ia comprar uma lâmpada e na hora de ligar o interruptor ela explodir. Então, para você entender, isso serve de exemplo para a gente enquanto perseverança. Se ele tivesse desistido nas primeiras lâmpadas que tivesse queimado, ia passar muito mais tempo sem inventar a lâmpada. Perfeito. Usando a computação, fluidodinâmica e também a simulação computacional, hoje em dia se desenvolve experimentos com muito mais rapidez, porque você consegue simular esse ambiente no computador, que a gente vai ver um videozinho que Israel tem à disposição sobre esses experimentos de simulação computacional e a gente dá continuidade, mas fique aqui no vídeo que ele é muito interessante, ok? Só um minutinho, gente. Pessoal, vídeo sensacional, fiquei muito entusiasmado. Já estou pensando até em fazer um curso de CFD, de simulação computacional. É deslumbrante essa área. Parabéns, Israel, por estar atuando nela. Obrigado, professor. É simplesmente assim apaixonante, tá?
Dentro disso de simulação computacional, qual é o link que a gente faz na indústria 4.0, Israel? Que a gente está vivendo a quarta revolução industrial e tudo está sendo desenvolvido de forma muito mais rápida, né? Por Perfeito, quê? professor. Porque hoje a tecnologia da informação, os computadores, a capacidade computacional nos proporciona isso. Diferente de 20 anos atrás, que qualquer experimento levaria dias, semanas ou meses para ter um resultado confiável, né? Aí eu queria que tu fizesse um link com relação Sim, à professor. simulação computacional e à indústria 4.0. Professor, essa pergunta foi espetacular, foi muito interessante, muito inteligente. Por quê? Porque a indústria 4.0 ela está mudando os conceitos e a forma de agir em todas as áreas, inclusive na simulação computacional. A simulação computacional ela sempre foi algo a ser feito de maneira reativa, ou seja, eu preciso de construir um modelo dentro do computador, colocar esse modelo para ser renderizado e estudar o funcionamento daquele modelo de fluidodinâmica, de fé, de EMAG, do que quer que seja, para extrair daí um resultado e entregar esse resultado a uma fábrica, para a fábrica, por exemplo, construir um protótipo e por aí vai. Essa era a ideia. A indústria 4.0 trouxe um start diferente. Por quê? Os sensores presentes, e os sensores são o coração da indústria 4.0, os sensores presentes em máquinas, equipamentos, veículos, cidades inteligentes, esses sensores já fazem uma simulação computacional simultânea, ao vivo, e eles já tomam decisão Em tempo real que a gente em fala, né? tempo real, Para tu e em me tempo entender. real. Isso mesmo, ou seja, eles já tomam uma decisão através da inteligência artificial, simulando o ambiente em que eles estão e sabendo qual é a melhor solução para aquilo que eles desejam fazer. Se for um veículo, Sensacional. ele vai ler ao redor, fazer uma simulação computacional do que está acontecendo ao seu redor e vai tomar a decisão em si. Mas, além disso, professor, existem muitas maneiras hoje de a gente fazer simulação de ambientes de trabalho, simulação de equipamentos, de máquinas, né? Eu estava lendo um artigo um tempo desse, só para fazer essa conclusão em um minutinho, eu estava lendo um artigo uns dias desses atrás, em que em determinada câmara fria havia um desequilíbrio de temperaturas em todos os ambientes, em alguns dos ambientes, na realidade. Ou seja, em vez de a gente ter menos 6, 7 graus em toda aquela câmara fria, temperaturas em alguns lugares de menos 3 graus, de 0 graus, ou seja, isso influenciava na perda de determinados produtos em algumas regiões específicas. Então, o que o pessoal fez? O pessoal adicionou sensores a essas regiões, dentro desse galpão, adicionou sensores para eles medirem a temperatura durante o dia em todas as regiões. E eles fizeram um estudo para adicionar máquinas de ar-condicionado ou máquinas que emitissem a temperatura mais fria em regiões específicas, né, estratégicas, para que eles garantissem que aquela temperatura que eles desejavam se mantivesse constante em toda a região daquele armazém. Muito Ou seja, bom. é uma maneira interessante utilizando sensores da indústria 4.0 para você aplicar a simulação computacional. Sensacional, sensacional. Você imagina um submarino, um navio ou um local enclausurado dentro de uma fábrica e um lugar onde você precisa conservar determinado alimento, determinado produto em baixa temperatura. Você simplesmente instalar ar-condicionado, você vai ter desperdício de material, de equipamentos, de energia e não vai ter um aproveitamento eficiente como deveria ser, utilizando esses sensores como você mencionou. Então há um avanço, a gente tem escassez de energia, estamos passando agora por uma crise hídrica, então se a gente puder otimizar o máximo possível a temperatura baixa que são geradas por câmaras frigoríficas ou por ar-condicionados para ambientes empresariais, corporativos, escritórios, você vai estar otimizando a energia. E a gente está vivendo uma época de conservação de energia. Você tem que usar a energia da melhor maneira possível, da maneira mais otimizada e mais inteligente. Eu vejo aí uma aplicação sensacional, tá? A gente tem a energia solar que está em expansão, mas ela ainda não substitui por completo a energia hidráulica provocada pelo movimento das águas, né?
E para fechar, Israel, a gente está agora com o objetivo de diminuir o nosso podcast, até por uma questão lógica, viável e inteligente das pessoas passarem menos tempo assistindo, mais focada, né? Não adianta o podcast longo e as pessoas não interagirem do meio para o fim. Então isso também é uma mudança em benefício do nosso público e do nosso. Ou seja, foi simulação que fizemos. Nós usamos o software dentro da empresa que transmite o nosso vídeo e vimos que do meio para o fim a audiência cai. Olha aí a simulação computacional a nosso favor. Mas para encerrar, para fazer o fechamento, né? Quais outras tecnologias estão ligadas à simulação computacional? É a última pergunta desse podcast. Aí você já emenda com o desfecho final e depois Perfeito, eu me despeço aqui do público agradecendo. Perfeito, professor. É uma grande tecnologia que está sendo aplicada à simulação computacional, à fluida dinâmica, à simulação como um todo, são as tecnologias relacionadas à otimização, ou seja, aqueles conceitos de planejamento experimental em que a gente aplica no mundo real para otimizar uma máquina que já está funcionando, otimizar um processo que já está funcionando. Isso tudo a gente está otimizando aquilo que já está no mundo físico para que ele dê o melhor valor possível que ele consegue dar. Agora, se a gente voltar e dar um passo atrás, e antes de construir aquela máquina, aquele equipamento, de desenvolver aquele processo, se a gente aplicar a otimização para desenvolver a máquina, para desenvolver o equipamento e o processo, a gente não vai encontrar apenas o melhor valor possível da máquina, mas o melhor valor possível histórico, real, completo daquilo que a gente ainda vai desenvolver. A gente vai utilizar a simulação computacional para fazer otimizações utilizando as técnicas de experimentos planejados e otimizar o melhor valor possível da melhor máquina que pode ser fabricada para desenvolver aquilo. E com isso eu acredito que essa é uma das maiores tecnologias que a gente está usando. Só abrindo um parêntese, é que existe uma determinada empresa promotora de software chamada Ansys, que é uma das maiores empresas do mundo que promovem software de simulação computacional, em que elas hoje estão aplicando, ou estão querendo desenvolver qualificações para abordar a área de otimização dentro da simulação computacional, que é uma área muito nova, tecnológica, que está surgindo por aí. E, gente, eu quero agradecer pela sua participação, a minha participação aqui, o convite também, e, gente, convidar vocês para estudar um pouco mais, ler mais sobre esse tema e acompanhar as qualificações da Expertise Consultoria, porque tem coisa boa vindo por aí, tem cursos inovadores, disruptivos vindo por aí, e quem sabe esse não é um deles também, tá bom? Professor, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Israel. E só trazendo um alerta aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Por que a gente aborda esses temas de tecnologia? A tecnologia hoje ela está acessível a um maior número de pessoas, como nunca antes da história. Até no telefone que você usa, até no relógio que você usa, você já tem tecnologias avançadas. A gente leu um artigo recentemente, eu compartilhei com o Israel, que hoje no celular você tem mais capacidade computacional do que o homem teve em 68, quando ele botou o primeiro foguete na Lua. Você pode ouvir isso aí e dizer, não é possível. Nós estamos falando de capacidade computacional. Quantos gigas tem um celular? Qual é a velocidade de processamento? Quantos aplicativos tem no celular? O celular, há muito tempo, ele já deixou de ser apenas um equipamento de fazer e receber ligações. Ele tem aplicativos dos mais variados tipos, aplicativos bancários, aplicativos de entretenimento, aplicativos de redes sociais. Tudo isso num único equipamento, substitui computador, substitui vários equipamentos que antes a gente tinha que ter eles de forma separada. Então a gente traz esses temas que a gente chama disruptivos, porque são temas que estão quebrando paradigmas, para que você se interesse, para que você saiba que o mercado de trabalho está migrando para estas áreas. Existem vagas no mercado que não são preenchidas porque não tem profissionais capacitados. Então você que está nos assistindo, serve de estímulo, serve de despertar que você, no futuro muito próximo,
vai estar competindo com robôs. Então, nós não queremos ficar para trás. Nós devemos cada vez nos capacitarmos mais para estarmos aptos a termos o nosso espaço no mercado de trabalho. É neste sentido, ok, gente? Fica aqui o meu muito obrigado a Israel. Sensacional esse tema. Os vídeos que nós mencionamos, não deixe de assisti-los. Fica aqui o meu muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar, clicar em OK, que gostou, de deixar seu comentário, porque é assim que a gente otimiza, que a gente incrementa o nosso canal e faz com que esses assuntos cheguem o mais longe possível, a mais pessoas possíveis. Nós não estamos monetizando este canal, o conteúdo dele é 100% gratuito, mas a nossa satisfação é sua participação, ok? Fica aqui o meu muito obrigado, tenha uma excelente noite, fica com Deus. Israel, um abraço, estamos juntos, querido, nessa propagação, nessa promulgação das tecnologias. Forte abraço, até o próximo podcast, quinta que vem, 20 horas. Forte abraço. Gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.